Cultural. A Isava disse, sua amargura com o sistema atual claramente em sua voz. Bobagem. Nenhum vilão é grande ou pequeno demais para o símbolo da paz. Não posso deixar esse mal passar despercebido agora que conheço esse personagem de Jack Napier. Almigit fez uma pose antes de voltar para a Isava. Diga-me, Erzeriad, qual é a peculiaridade desse vilão nefasto? Quero estar preparado quando o enfrentar. Sua peculiaridade é algo chamado Partitrik, e causa alucinações em todos os 5 sentidos que são limitados pelo conhecimento de Napier sobre a pessoa em questão. Outra coisa que descobrimos é que as alucinações também estão ligadas às peculiaridades das vítimas, o que significa que aqueles nascidos sem peculiaridades terão mais facilidade em ver suas alucinações. A Isava disse antes de esticar as pernas em preparação para o resto de sua corrida para a fábrica. Ele foi visto pela última vez entrando sorrateiramente em uma fábrica terceirizada chamada Axis Chemicals, que fechou depois que o sistema de heróis foi legalizado no Japão. Bem, então, o que estamos esperando? Temos um vilão para pegar. Almigit agarrado pulou para o telhado para encontrar a Isava e começou a segui-lo na direção da fábrica onde Napier foi avistado pela última vez. Isso chamou a atenção de outros 3 heróis que por acaso atravessavam uma rua movimentada no bairro de restaurantes de Muzutafu, não muito longe dali. Especificamente 10 Arms, Kamun Voldis MT Lade Mumbles e Ambit, Voknev Being Int Spotlight Code BM Ushwork. Pelo Kamui, você parecia muito buff lá fora quando você estava lutando contra aquele vilão de lama. MT Lade tentou chamar a atenção de seu colega de trabalho. Porque obrigado, espera o quê? Parem de paquerar vocês dois, temos questões mais importantes para se preocupar. Veja. 10 Arms apontou para Almigit Erzeriad correndo pelos telhados para os arredores da cidade Almigit, e ele parece que está com muita pressa. Normalmente, ele só aparece do nada, então isso é sério. Pode ser outro vilão como o gigante ou o vilão da lama. Então você acha que devemos fornecer de volta? Kamun Voldis perguntou, um pouco nervoso sobre para onde isso iria ir. Podemos querer colocar alguns heróis de alto escalão como Edgeshot ou Endeavor nisso também, sem mencionar os serviços de emergência, especialmente considerando que Almigit e Erzeriad estão trabalhando juntos por uma vez. Então deve ser uma emergência. É verdade, mas nenhum de nós pôde fornecer muito backup, mas, novamente, eles pareciam que estavam saindo da cidade para que eu pudesse usar minha peculiaridade sem causar danos. Esta pode ser a nossa chance de ser notado, meninos, especialmente se alguém como Almigit estiver no caso. MT Lade disse animadamente com sinais de N em seus olhos. Podemos querer pedir mais ajuda, especialmente considerando que o próprio Almigit sente a necessidade de ter um parceiro neste caso. Kamun Voldis sugeriu, apenas para ignorá-lo como 10 Arms, e MT Lade correu atrás de Almigit e Erzeriad. Em nenhum momento, a situação pode piorar se mais heróis não chegarem ao local em tempo hábil. Ok, então estamos fazendo isso. Kamun Voldis suspirou antes de segui-los. Ao longo do caminho, eles chamaram a atenção de outro Prohero que estava ainda mais do que interessado na ideia de chamar a atenção para uma grande luta ou resgate de vilões, sendo este herói Private Prod, cuja posição sobre heroísmo era muito parecida com o nome implícito. Ao ver Almigit e o resto do grupo, ele correu atrás deles esperando que eles conseguissem um pedaço da torta. Claro, ele era um enorme e sua atenção foi imediatamente levada ao Monte Lade. Então você é aquela garota nova que está ficando popular. Certamente tenha um bom movimento de captura. O soldado Proud disse com uma piscadinha, conseguindo expulsar os outros heróis. Quando o capitão celebridade voltou para os Estados Unidos, temos que lidar com esse cara. Espero que ele não seja tão burro, pelo menos. A Isava gemeu ao pensar em ter que lidar com mais um novato egoísta, antes de perceber que eles estavam bem na fábrica. Ouça, eu sei que vocês estão acostumados com vilões chamativos que causam destruição maciça. Jack Napier não é um desses vilões. Sua peculiaridade pode reescrever a realidade da cabeça de alguém se usada corretamente, então muitos profissionais não terão chance contra ele. Se ele não é chamativo, então por que viemos?
O soldado prude gemeu, apenas para ser cotovelado em seu lado por Camus, que subiu ao prato. Eraserhead-san, sua peculiaridade pode apagar a dos outros com contato visual, correto? Supondo que esse indivíduo Napier seja tão perigoso quanto você diz que ele é, acredito que você e Almigit devem entrar primeiro, enquanto você apaga a sua peculiaridade imediatamente antes de qualquer um de vocês ser visto. Então Almigit terminará as coisas antes que eles possam ir para o sul novamente. O resto de nós vai ficar escondido caso você precise de backup. Isso é realmente um plano muito bom. A Isava disse com uma expressão chocada. Antes de se virar para enfrentar Almigit, ele pode ser perigoso, mas ele é um humano normal de outra forma. Bata nele com força suficiente para que ele não se levante, mas não o mate. Certo? Vamos capturar esse malfeitor. Tudo que Migit disse em seu costume, enquanto seguia a Isava até a fábrica abandonada. Ambos entraram o mais silenciosamente possível para não alertar o vilão que estava potencialmente lá, a Isava colocando seus óculos e se preparando mentalmente para não piscar por um período de tempo. À medida que eles chegavam mais longe na fábrica, ruídos parecidos com de uma luta se tornavam cada vez mais evidentes. Acho que encontramos nosso cara Eraserhead. Parece que está vindo daquela passarela ali. Almigit apontou para onde rastreou os sons que vinham e viu duas sombras na plataforma. Parecia que a maior das duas figuras tinha a outra presa à parede de metal atrás da passarela, e estava estrangulando a vida delas de sua posição. Embora a Isava não tenha reconhecido a vítima, ele usou sua visão impressionante para dizer que o outro homem era Jack Napier. Eu vejo Jack Napier. Ele tem que parece ser um estudante do ensino médio refém. O que há com vilões e reféns do ensino médio hoje? Quer dizer, temos que salvar esse jovem. Almigit declarou, apenas para o aparente refém agarrar seu captor e bater ambas as cabeças contra a parede enferrujada, quebrando alguns fios soltos e aquecidos de seu lugar e mandando para as mãos de Napier. Napier gritou de dor ao soltar o rapaz, que aproveitou para dar um soco no rosto do vilão. Ele se recuperou do golpe por alguns instantes, apenas para escorregar em algum resíduo químico que sobrou na passarela e virar para a direita sobre as grades de segurança, apenas agarrando a barra. O que aconteceu em seguida surpreendeu os dois heróis, quando o estudante do ensino médio se moveu para o corrimão e ofereceu ajuda a Napier. Pegue minha mão. Vou te puxar para cima. Almigit olhou mais de perto para o garoto, e o encontrou estranhamente familiar por algum motivo. Ele não teve muito mais tempo para considerá-lo, quando Napier de repente soltou o corrimão e caiu na cuba de produtos químicos abaixo com um respingo doentio. Almigit imediatamente se moveu para tentar cavar Napier, apenas para ser restringido pelo cachecol de Isava. Deixe-me ir, Isava. Eu não posso simplesmente deixar alguém perecer assim, mesmo que seja um vilão. Esses produtos químicos são mais de um século de... Eles podem ser ácidos ou tóxicos, o que significa que ele provavelmente já está morto. A Isava disse ao homem muito mais forte enquanto lutava para mantê-lo longe do tonelo. Posso não gostar tanto de você, mas não podemos arriscar o símbolo da paz para um vilão que já matou sabe-se lá quantas pessoas. Além disso, seja quem for esse garoto, eles estavam envolvidos em um incidente que pode ter matado alguém. Ele vai precisar de apoio. Você tem razão. Almigit olhou para a passarela para ver o estudante do ensino médio enrolado em uma posição fetal contra a parede, provavelmente culpando-se. Ele e a Isava subiram a passarela para verificar o garoto, sendo capazes de dizer que ele estava sob séria aflição, simplesmente olhando para ele. No entanto, ao se aproximar, Almigit percebeu por que esse estudante do ensino médio parecia tão familiar antes de um menino peculiar de antes. Meu Deus, como você fez? Não sei o que aconteceu aqui, mas vou presumir que a morte de Jack Napier foi um acidente e partir daí. Agora, então, qual era o seu nome? A Isava perguntou ao menino de cabelos verdes, enquanto puxava um pequeno bloco de notas, enquanto o menino olhava para cima com um olhar vago em seus olhos. Izuku Midoriya. Izuku olhou brevemente para Almigit e Eraserhead antes de olhar para trás. Sinto muito.
A Isava olhou para o bloco de notas e viu o nome da última vítima de Napier escrito como Incumidureia, sob o qual havia vários detalhes sobre sua vida, incluindo o nome de seu filho. Você seria o filho de Incumidureia? Se sim, imagino sua conexão com o vilão da Cuba Química e exatamente por que você está aqui. A Isava então passou a dar-lhe um leve tapa na cabeça antes de entregar as notas ao Migt. Olhe para os fatos do caso e gerencie a imprensa, que provavelmente é construída do lado de fora por sua mera presença. Vou levar nosso pequeno vigilante de volta para casa. Quanto a você, sua sorte, você está listado como peculiar. Caso contrário, isso realmente contaria como um ato de vigilantismo ilegal. Claro. Almigt olhou para as notas que a Isava lhe dera e sentiu que restava de seu estômago afundar, percebendo por que Izuku tinha vindo a este lugar e o que exatamente Napier tinha feito com essa família. Ao ver Eraserhead partir com o menino, ele notou que ele caiu em total derrota e desespero em seus olhos, um olhar com o qual ele se tornou muito familiarizado após a morte de sua mentora e mãe de aluguel Nana Shimura. Embora ele já tivesse se sentido culpado por suas palavras anteriores ao menino, ele agora se sentia totalmente horrível como todo o peso do que ele havia dito a Izuku em um dia como este. Espere. Ouvindo o grito desesperado de seu ex-ídolo, Izuku só conseguiu reunir um brilho sombrio quando virou a cabeça para olhar para Almigt. Você deveria ter deixado o vilão da lama me matar mais cedo. Almigt sentiu seu coração partir quando ouviu toda a voz do menino, antes que ele e a Isava deixassem a fábrica por uma saída de emergência lateral. Foi nesse momento que Almigt desligou o Oniforal e voltou à sua verdadeira forma com um suspiro de exaustão. É melhor eu me preparar para o controle da imprensa. O céu sabe que eu taxei meus poderes o suficiente como é por um dia. E tenho que trabalhar mais amanhã. Almigt disse com culpa enquanto olhava para a cuba que seria o túmulo de Jack Napier. Eu poderia ter parado Napier antes, se eu soubesse. Eu nunca posso me perdoar por isso. Com isso, o símbolo da paz foi até a saída do prédio, se preparando para lidar com a imprensa e retomar sua forma muscular. No entanto, se ele tivesse olhado para a banheira química por apenas mais um segundo, teria visto uma mão branca de giz emergir da substância. Felizmente para as pernas de Midoriya e a Isava, este último tinha uma motocicleta elétrica que ele usava para se locomover por longas distâncias e felizmente não estava estacionado muito longe dali. Como tal, o resto do passeio para o prédio de apartamentos de Izuku levou apenas cerca de 15 minutos. No entanto, nenhum dos dois estava preparado para o que veria quando chegasse lá. Embora o apartamento de Izuku tenha sido oficialmente listado como uma cena de crime, parecia que muitos dos pertences de sua família estavam agora espalhados por baixo do prédio de apartamentos e haviam sido marcados com etiquetas de preço e afins. Izuku saiu de seu estado exausto pela surpresa disso, enquanto a Isava parecia estar igualmente chocado com esse desrespeito flagrante a um assassinato. Você tem ideia do que está acontecendo aqui, garoto? Lá você é a pequena Midoriya. Eu estava me perguntando para onde você correu depois de tudo isso. Esfregar as tripas da sua mãe no chão vai me custar uma fortuna, sabe? Mas acho que isso realmente não importa para você agora. Um homem mais velho de terno de colarinho branco se aproximou de Izuku com uma prancheta na mão e um olhar antipático em seu rosto, antes de entregar-lhe o conteúdo da prancheta. E quem você seria, senhor? A Isava perguntou, já não gostando da atitude que vinha recebendo daquele homem. Sou Nobuhiro Sabato, proprietário deste complexo de apartamentos e antigo senhorio desta infeliz família. Como se vê, pessoas peculiares como você podem reduzir as taxas. E considerando que você é um estudante do ensino médio, eu duvido seriamente que você possa pagar o aluguel que vem com este apartamento. Claro, vou levar todos os pertences seus e dos posteriores da senhora Inko como garantia e pagar a limpeza. O proprietário disse com um sorriso presunçoso enquanto delineava